que querem se livrar do mundo das drogas. Então só é falar com o meu amigo missionário Jefferson Felisburg, que com certeza vai ter um tratamento adequado para se livrar desse mundo do mal que é as drogas. Professor Edson Gomes. Pois é, Beto, o programa de hoje, como nós estamos trazendo todas as quarta-feiras uma programação especial, e hoje estamos trabalhando hoje com os nossos convidados, Jaciara Lima e o missionário Jefferson. Nós estamos trabalhando hoje a recuperação de dependentes químicos. É importante que a gente tenha uma discussão abrangente, os microfones vão estar abertos para que a população possa participar e fazer suas perguntas. E eu gostaria nesse momento que Jaciara aqui, nossa conselheira tutelar, que trabalha com a criança e adolescente na região do Cristo, pudesse dar aqui o seu boa noite para os nossos ouvintes. Obrigada. Olá, boa noite a todos e a todas, ouvintes da Rádio Comunitária de Cruz das Armas. Quero dizer que é com grande alegria e enorme satisfação que estou aqui para discutirmos um pouco, dialogarmos sobre essa questão que assola não só o nosso país, mas todo o nosso planeta, que é a questão da drogadição, principalmente envolvendo crianças e adolescentes. Quero registrar que eu estou ao vivo no Instagram, quem quiser acompanhar é @ljaciara. Desde já quero mandar abraços para o conselheiro Ricardo, que se faz presente, Diana, Monique e outras pessoas que estão dando um oi aqui, tá bom? Vamos discutir, vamos dialogar, liguem, e é isso aí, tamo juntos. E agora, né, o boa noite do missionário Jefferson. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite pai e mães de família que estão ao alcance dessa voz, que vai participar desse trabalho maravilhoso que é o Centro de Recuperação Manaim, em João Pessoa, que é um sonho que cresceu nos nossos corações de querer fazer um trabalho de reabilitação para aquelas pessoas que estão nas ruas. Pois é, iniciando aqui a nossa conversa, eu gostaria de trazer logo aqui, lembrando que nós estamos tratando não especificamente de uma única droga, mas de recuperação e drogas. Nós temos diversas tipologias para as drogas. Lembrando que hoje, por exemplo, hoje também, salvo o melhor juízo, hoje é o dia do trânsito hoje, Beto? Hoje é o dia de educação para o trânsito. Para o trânsito. E aí nós vamos iniciar a nossa fala de hoje trazendo aqui uma matéria, né, uns dados. Trauma de João Pessoa recebeu mais de 8.000 vítimas de acidente de trânsito em 2018. Esses dados foram consolidados em 2018 e nós estamos trazendo esse dado aqui agora em janeiro. De janeiro a outubro de 2018, o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, recebeu 8.486 pessoas vítimas de acidente de trânsito. Uma média de cerca de 30 pacientes são atendidos nas unidades de saúde, o que corresponde a mais de um paciente por hora. De acordo com o setor de estatística da unidade de saúde, a maioria dos acidentes envolvendo motociclistas, cerca de 6.300 vítimas. Os acidentes de carro somam 759 entradas, atropelamentos são 864, acidente de bicicleta 481, ônibus 21. Desses pacientes, 88 vítimas não resistiram às gravidades dos ferimentos e morreram. O número também revela setembro como o mês onde ocorreu o maior número de acidentes, quando foram registrados 983 entradas na unidade hospitalar. Ainda de acordo com a estatística, mais de 60% dos acidentados são adultos de sexo masculino, na faixa etária entre 18 e 60 anos. E cerca desses 60%, 21% dos acidentes de trânsito são relacionados com a ingestão de bebida alcoólica. Então, quando nos referimos, por exemplo, à questão da dependência química, nós também temos a questão da dependência química causada pelo álcool, pelo fumo, né, pelas drogas de um modo geral. E aí a gente vê aqui, por exemplo, quão danoso é a utilização de álcool, e a gente inicia nesse dia, que é um dia em que se fala da educação de trânsito, a gente inicia mostrando que quão danoso é
a utilização do álcool e da direção do trânsito, e que tem feito muitas vítimas fatais, inclusive. Quando não faz vítimas fatais, faz vítima que deixa debilidade permanente e incapacita para o trabalho. Isso tem um custo alto, não só um custo na vida pessoal, um dano psicológico muito importante para quem sofre esse tipo de acidente, para as famílias e, sobretudo, para o sistema de saúde que não resiste. Não é isso, Bento? É isso aí. Olha, Polícia Militar faz mega apreensão em João Pessoa. Drogas estavam avaliadas em R$100 mil. Aproximadamente 3 mil comprimidos de Artene. Outras drogas e uma arma de fogo foram apreendidas neste sábado, dia 5, na comunidade do Baleado, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Segundo informações da Polícia Militar, a droga foi avaliada em R$100 mil. Ainda de acordo com a PM, a droga estava com um homem que ficou nervoso ao avisar a guarnição. Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 32, munições, um tablete de crack puro, 389 pedras de crack prontas para o comércio e 3 mil comprimidos de Artene, além de R$135 em dinheiro. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para o Central de Flagrantes, na Central de Polícia da capital. Pois é, as duas notícias elas têm um significado importante. A segunda notícia eu queria já introduzir aqui no tema o nosso missionário Jefferson, dizer o seguinte: missionário Jefferson, qual a sua experiência de vida, né? Qual a experiência de vida, como que você tem dedicado a sua vida na recuperação do usuário de entorpecente de um modo geral? Nesse assunto somos peritos, né? Nós chegamos até a pessoa porque nós entendemos que só a palavra de Deus é capaz de tirar o jovem do mundo das drogas. Digo em relação ao todo. Eu mesmo cheguei a pesar 51 quilos morando na Cracolândia. Eu era um ladrão e vivia nas ruas roubando carteira, relógio, tudo. Não vim falar de religião aqui não, vim falar como foi que eu consegui largar as drogas, né? Tem muitas pessoas que estão procurando outro método, estão colocando remédios nas pessoas para largar o crack e tal, e nós não, nós agimos pela palavra. E em relação em falar com as pessoas sobre o uso das drogas, nós falamos para eles que existe alguém que se importa com a vida dele. Porque a maioria das pessoas que estão nas ruas acha que estão abandonados, estão à margem da sociedade e já esqueceram dele. E aí é onde nós entramos, falando para eles que nós também éramos usuários, chegamos a pesar tal quilos, era um ladrão e hoje, graças a Deus, estamos fora das drogas, temos famílias e que ele também pode conseguir. Então esse é o método que a gente usa para chegar até as pessoas e tentar tirar ele das ruas. Jaciara, na sua vivência no Conselho Tutelar, você está com 3 anos de Conselho Tutelar, completando 3 anos de Conselho Tutelar, né? A gente tem conversado, tem debatido, a gente tem, de certa forma, dialogado na região do Cristo, né, no Rangel, temos assistido alguns casos. Como que o Conselho Tutelar está enfrentando essa problemática da drogação e a problema, sobretudo, com a criança e o adolescente? Infelizmente, a realidade ela é lamentável, né, professor Edson? O Conselho Tutelar em qual eu trabalho é o Conselho Tutelar da região Cristo, então abrange basicamente o bairro do Cristo, Rangel e José Américo e todas as comunidades e adjacências. Infelizmente, a questão da drogadição é algo que está adentrando os lares, as famílias, e essa questão da droga, ela não vem de forma isolada, ela vem com a violência física, ela vem atrelada numa violência psicológica. Geralmente, os adolescentes que têm envolvimento com drogas, que se abrem para essa oportunidade de usar uma droga, são pessoas que convivem conflitos familiares cotidianamente. Às vezes os pais são muito ausentes, ou por conta do trabalho, ou por não ter muita atenção para com seus filhos, e isso vai dando brechas para que essas crianças, infelizmente tem crianças sim, tá, gente? E adolescentes conhecerem esse mundo e
se tornarem dependentes, porque de fato causa uma dependência química, coisa esta que às vezes a sociedade não entende e julga muitas vezes como um marginal, o bandidozinho, o molecotezinho, e não sabe que de fato é uma questão de saúde pública. Jaciara, você como conselheira tutelar, a gente vê que você é uma pessoa que realmente tenta de alguma forma fazer um bom trabalho nessa região. Mas a gente vê nessa região do Cristo Rangel muitas crianças e adolescentes usando drogas, principalmente na Rua da Mata. A gente sabe que ali é um caso sério, e também em outra área ali na baixa ali da 14 de julho, naquela ladeira da 14 de julho, tem ali um chamado sítio. E que essas crianças, esses adolescentes, todos os finais de semana estão ali no antigo CAC do Rangel, que hoje é no América do Rangel. E o que é que o Conselho Tutelar vem fazendo junto com o Ministério Público para tentar de alguma forma educar essas crianças e esses adolescentes para sair desse mundo, Jaciara? Boa pergunta, Bento. Você agora me instigou a falar. Realmente, a gente sabe que essa realidade do Cristo, Rangel, José Américo, bem como outros bairros da Grande João Pessoa, é um fato, é algo posto. E eu friso mais uma vez que é uma questão de saúde pública, né? O Conselho Tutelar, ao contrário de que muitas pessoas pensam, a grande população pensa, não é um órgão que presta serviço. Ou seja, ele não é um serviço. Ele é um órgão que ele foi criado no intuito de se aproximar da população, da comunidade. Uma forma de, como eu posso dizer, diminuir as lacunas que existem entre o Poder Judiciário e a população. Então, pequenas demandas a gente tenta resolver pelo Conselho Tutelar Cristo. Nós não podemos, de forma alguma, adentrar numa residência, ir a um local sem nos ser convidados ou sermos notificados a isso. Existem os canais de denúncia para tal, que seria o Disque 100, que é a nível nacional, o Disque 123, que é a nível estado da Paraíba, e o próprio telefone do Conselho Tutelar, ou você ir pessoalmente. A gente não tem, como eu posso dizer, mandato, autoridade de chegar e adentrar as residências. Torno a frisar que a questão da drogadição é uma questão de saúde pública. Muitas vezes essa questão da droga, ela está relacionada também com o tráfico, né? Nós não estamos aqui querendo tampar o sol com a peneira. Sabemos que temos crianças, adolescentes, que são aviãozinhos, que estão envolvidos com isso, e de fato, a reflexão que eu faço é que todos nós falhamos. A família falhou para esse adolescente chegar nessa situação, essa criança. A sociedade falhou, porque nós também somos responsáveis por todas as crianças e todos os adolescentes, não só os nossos filhos, e o Estado também falhou, né? A gente sabe que o Estado ele tem a obrigação de ofertar o tratamento, não só para crianças e adolescentes, mas para os adultos, embora muitas vezes essa questão ela seja feita de forma não eficiente, digamos assim, de forma sucateadas por nossos órgãos públicos estarem sucateados. Eu viraria agora para o missionário Jefferson dizer o seguinte: a Jaciara já bem frisou a necessidade de um acompanhamento aí, a gente notadamente educacional. Às vezes falta o próprio processo educacional na família, né, que vai enfrentar, porque de fato é o enfrentamento de um problema social. Muita gente pensa que combater isso seria um problema de polícia. Isso não é um problema de polícia, é um problema social que a gente tem que enfrentar com um processo educativo muito presente. E aí o missionário Jefferson, ele cuida de uma instituição, né, missionário, chamado Manaim. A Manaim é uma ONG, é isso? Não entrou no estágio de ONG, mas trabalha com esse processo educativo. Como é que vocês fazem a abordagem? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês terminam trabalhando esse tema com a criança, o adolescente, com o jovem de modo geral que vocês encontram na rua? Olha só, o nosso centro de recuperação aqui em João Pessoa, o representante aqui em João Pessoa sou eu. Há 3 anos eu estou trabalhando aqui. E eu vim aqui só para trabalhar, para vender o nosso chaveiro, para levar recursos para o nosso centro de recuperação. Só que eu me apaixonei por essa cidade. O nosso centro de recuperação já tem 19 anos.
É um trabalho que tem quase 600 pessoas envolvidas. Você é de onde, missionário Jefferson? Somos baianos. Sou da Bahia e Eunápolis. Mas só que quando nós chegamos a abrir o Centro de Recuperação, em 1999, era só um sonho que o pastor tinha. E hoje, graças a Deus, é um trabalho que tem vários estados. Já temos em Natal, temos em Recife, vamos abrir aqui, provavelmente em março. E o nosso método de lidar com as pessoas é falando para eles que ele é mais que vencedores. Porque se nós formos ver onde está a falha, nós não vamos conseguir nunca. Nós temos que pensar de uma forma como vamos resumir, tirando esse problema de nossas vidas. Ou seja, nós temos lá culto de manhã, temos culto à tarde e culto à noite. Temos terapia ocupacional também. E dessa forma, tem pessoas que questionam nossa forma de trabalho com as pessoas, porque não autorizamos remédios. Quando a pessoa chega tomando algum remédio, ele toma até acabar aquele remédio. E depois nós tentamos tirar. E funcionou. É tanto que já tem quase 600 pessoas envolvidas. É um trabalho muito sério. É um trabalho espiritual. Só que eu vi quando a conselheira falou sobre um órgão, né? O governo, tipo assim, né? Só que se a gente for esperar o governo, meu querido, nada feito, porque até hoje não fizeram nada. Eles podem até tentar, mas na hora de resumir o trabalho, eles não chegam até o final. Quer dizer que essa instituição não recebe nenhum valor, nem do governo do estado, nem da prefeitura municipal de João Pessoa e nem tampouco do governo federal, pastor Jefferson? Não. Aqui em João Pessoa nós temos só uma ONG, uma república, onde nós pegamos as pessoas e levamos. Ainda não concretizamos um centro de recuperação aqui. Nós vamos concretizar ainda, mas temos em Recife, temos em vários estados, da Bahia mesmo, temos aqui em Maceió também, temos em Aracaju, que é a sede, temos na Bahia, só que nesses órgãos, nesses módulos, não temos ajuda do governo. Quem leva o nosso trabalho para frente, quem coloca o nosso centro de recuperação de pé, primeiramente Deus e depois o nosso próprio trabalho, que é o chaveiro que a gente vende nas praias e tal, aonde o seu Edson conheceu o nosso irmão Jacques. Pois é, Jacques, nós conhecemos Jacques na praia, foi a nossa primeira oportunidade, nós tivemos, inclusive, né, com os chaveiros. Eu fiquei encantado com a participação dele na praia. E a primeira coisa que eu... E me doou. A primeira coisa que eu muito obrigado, professor Edson. Obrigado também pela sua companhia. A primeira coisa que nós contactamos com o Gerson foi da possibilidade de a gente poder trazer você aqui, ou ele vir aqui e agora ver os dois, né? Para nós é mais gratificante ainda, conversar sobre isso. Conversar sobre dependência química não é algo fácil. Eu também sou dependente químico, eu sou alcoólatra, eu estou sem beber há 20 anos. Né? Eu sou um alcoolista e estou sem beber há 20 anos. Eu sou um fumante e estou sem fumar há 20 anos. Todos os dias de minha vida, nesses 20 anos, eu tenho vontade de beber e de fumar. Todos os dias de minha vida, eu tenho vontade de beber e de fumar. Então, acredite, imagine alguém que que tem uma presença no organismo de drogas muito mais potentes, com a capacidade de viciar muito maior do que o cigarro, do que o fumo ou do que o álcool. Isso é muito difícil. Então eu achei interessante a questão do chaveiro. Esse chaveiro, como é que se faz? É confeccionado na própria oficina que tem? Como é que funciona isso? Nós temos uns pessoal que fazem um biscuit, chaveiro de biscuit, que faz como terapia ocupacional, e alguns o pastor compra para que nós podemos vender, e é uma forma de nós manter a mente ocupada também, entendeu? A gente trabalhamos em prol do nosso próprio ministério, Manaim. E é uma coisa maravilhosa que as pessoas compram, não é pelo chaveiro, é pela nossa causa, pelo fato de nós largarmos um 38, uma pistola, a maconha, largar o crack, o alcoolismo, que eu também fui alcoólatra também, há muitos anos da minha vida, e largamos tudo isso simplesmente para vender o chaveiro e viver uma vida normal, ter uma esposa, ter uma casa, coisa que nós não tínhamos. E hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer isso. Só para esclarecer, inclusive para mim, eu acredito que o nosso público também, você fala assim que você tem 600 pessoas evoluindo.
o que é essas pessoas evoluindo? É pessoas em tratamento, é pessoas recuperadas? Envolvidas no processo, isso. Entre eles tem já líderes, pastores, missionários. Desses 600, você tem alguns que já, digamos assim, nesse processo, nesse termo evoluindo, já estão assumindo posições de destaque no sentido de liderar grupos, de estar mais adiante. Isso mesmo. Estamos aqui com o missionário Jefferson, da ONG, né? Eu digo ONG, né? O Centro de Recuperação Manaim, que cuida de pessoas drogadas para se livrar desse mundo das drogas. Estamos também com Jaciara Lima, conselheira tutelar da região Cristo, para falar sobre o Conselho Tutelar, o que é que realmente o Conselho Tutelar vem fazendo para salvar também as crianças e os adolescentes desse mundo do mal, e o que realmente esse Conselho Tutelar faz de verdade, né, aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil, porque a gente vê muitos conselheiros tutelares no Brasil, mas também a gente vê, Jaciara, já deixando uma pergunta para você, conselheiros que só estão lá no Conselho Tutelar para receber um bom salário que, se eu não me engano, é de mais de R$2.000 hoje. E não vemos esses conselheiros nas ruas como deveriam, juntar-se ao Ministério Público ou então formalizar um pedido junto todos os conselheiros tutelares de João Pessoa e da Paraíba, um pedido ao Ministério Público para constantemente estares nos pontos de ruas, em sinais, porque a gente vê muitas crianças e adolescentes pedindo dinheiro em sinais. Aqui em João Pessoa é comum a gente ver isso, na Lagoa, ali, limpando vidro de carro, e a gente sabe que muitos desses é para comprar o que eles arrecadam, comprar drogas. Eu espero que o Conselho Tutelar realmente faça algo junto com o Ministério Público para realmente livrar essas crianças e esses adolescentes desse mundo da droga, porque a gente precisa de ver livres todos, né, todos do mundo das drogas. E também a gente pede à população que ligue e participe. Programa Lato Senso 3242-2131. Faça a sua pergunta para o missionário Jefferson do Manaim e também para a conselheira tutelar Jaciara Lima. Se você tem algo a melhorar, né, a resolver ou querer que resolva esses dois órgãos, estão aqui o missionário Jefferson, que cuida e livra, né, com em nome de Jesus, primeiramente, se não for ele, não resolve nada, não faz nada, né, o mundo das drogas, dessas crianças, desses adolescentes, de jovens e adultos que participam do Centro Manaim. E também Jaciara, né, conselheira tutelar. Faça sua pergunta, reclame, se realmente precisar de reclame, exija, se precisar de exigir, e faça com que esses dois órgãos realmente façam um excelente trabalho na cidade de João Pessoa, é o que nós desejamos. Antes de Jaciara fazer a resposta, as indagações que daria um livro de Bento, né? Um livro e mais algumas coisas. Verdade, mas eu faria aqui mandaria um abraço aqui para Josefa Cardoso, Zefinha Felipe, Marival Acioli, Cátia Vitória, Joelma dos Santos, Raimundo Souza, Aline Guilherme, Marcos Pessoa, Cícero Luiz, Socorro Santos, professor Alan Dionísio, João Batista Guedes, Martiniano, Jane Cleide, Jorge Lima, Max Martins e Caita Kelly. Todos eles têm acompanhado o nosso programa. Peço desculpas aos nossos Face Friend, porque eu não estou acompanhando a tela do meu celular, eu não consigo ver quem está mandando mensagem, quem está dando boa noite, quem está curtindo aí a nossa postagem. E aí eu cumprimentaria a fala, e aí a fala que você vai fazer nesse momento, para você conseguisse trazer uns dados consolidados sobre os atendimentos do nosso
Conselho Tutelar da Região Cristo, e qual a participação direta do Estado nos trabalhos do Conselho, se é que o Estado tem uma intervenção direta, né? Já que o Conselho é um órgão mais ligado ao município, à Prefeitura Municipal. Olha, professor Edson Gomes, estamos aqui com José Francisco. Boa noite, José Francisco, para você. José Francisco Ferreira está aqui. Meu irmão, um abraço para ele. E ele diz, olha, boa noite, também sou alcoólatra, estou em recuperação, indico participar Alcoólicos Anônimos. Muito bem, meu irmão. Muito bem. Muito obrigado aí, José Francisco Ferreira. Está aqui também Cineide Lucena. Boa noite, Cineide. Doutora Gonçalves Cineide de Mangabeira, um abraço, meu irmão Gonçalves, da Rádio Alternativa, né? Hoje, Rádio Online Mangabeira. Socorro Santos, né? Tá mandando boa noite pra gente. Boa noite para você também, Socorro. Paulista, fotógrafo, Socorro Santos mais uma vez. E Carlos Albertos também conosco aqui no Facebook. Então, parabéns para vocês, obrigado aí pela participação e participem, mandem perguntas pelo Facebook e nós estamos aqui prontos a exigir, né, ou pedir aos convidados aqui que respondam as suas perguntas. É com Jaciara agora, manda ver. Quase que vocês não deixavam eu falar. Pô, fala mais do que tu, hein? Ei, Bento gosta de falar, não, viu? É o caba do microfone, não, pelo amor de Deus. O que eu gosto das intervenções de Bento é porque ele traz muito isso do senso comum, do que a grande massa pensa, né? Não, porque o conselheiro tutelar trabalha pouco, ganha muito, e o que realmente o conselho tutelar faz. É o que a gente escuta nas ruas. Verdadeiramente faz, e realmente, Bento, você traz o discurso do povo. É verdade. Né? É o discurso que a gente escuta nas ruas e na população. E eu gostaria de dizer que o Conselho Tutelar, ele faz e faz muito. Ele colocou na fala dele que existem alguns conselheiros que não trabalham, né? Tem aqueles que fazem o seu papel com maestria, mas tem aqueles que não trabalham. Infelizmente, companheiro, isso existe em todos os âmbitos de trabalho. Isso é no Conselho Tutelar, isso é numa secretaria, isso é numa escola, isso é numa empresa privada. Isso é algo nato do ser humano. Não é a questão apenas do Conselho Tutelar. Eu não associaria ao cargo. Quanto a essa questão das crianças e adolescentes em semáforos, em ruas, a gente já entra em uma outra pauta, que é a questão da pauta da exploração do trabalho infantil, que também dá brecha para exploração sexual de meninas e meninos e tudo mais. E esse serviço que você cobra, Bento, que você dá a sugestão do Conselho Tutelar e junto com o Ministério Público, não nos cabe, a gente usurpar o serviço de outro, porque no município de João Pessoa existe um programa específico para isso, que se chama RUARTES. Então qualquer cidadão ou cidadã que acessar o site da PMJP e procurar pelo programa RUARTES vai saber que no município de João Pessoa existe um programa específico composto por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores, que já são, como eu posso dizer, especializados para estar retirando essas crianças e esses adolescentes da rua. O Conselho Tutelar não vai, Jaciara, não é a nossa obrigação, mas eu confesso que muitas vezes nós vamos sim, principalmente os conselheiros da região praia, que a gente sabe que essa questão de exploração sexual, de trabalho infantil é muito forte na parte da orla, principalmente, bem como aqui no Rangel, no nosso mercado público, também aqui em Cruz das Armas e tudo mais. E o que é que acontece, minha gente? A gente faz o nosso papel, mas não trabalhamos sozinho, trabalhamos com uma rede que nós chamamos de rede de proteção. E nessa rede de proteção, que é uma rede, não é uma rede de se deitar, não. Quando eu falo rede de proteção, nem de pescar. Pelo amor de Deus, senão vai me deixar brava. Quando eu falo numa rede, eu peço para as pessoas que imaginem aquela rede de tela, de apartamento, de proteção, que é um monte de aramanhado, um monte de linhas, uma grudadinhas na outra, onde um pontinho daquele ali desfiar, ela vai desfazendo todo um trabalho. Não é assim aquela rede de proteção? Pronto, quando eu falo em rede, imagine isso. São vários órgãos institucionais e não institucionais, escolas, CRAs, CREAS, UAI, UPAs, Ministério Público, Vara da Infância. Nós temos um juiz que ele é muito próximo de nós, mando até um abraço para ele, doutor Adailton, muito presente. O nosso promotor, doutor Alley e doutora Soraya Escorel, também são parceiros nossos, trabalham
veemente nessa defesa, são pessoas que realmente vestem a camisa da defesa de crianças e adolescentes, mas infelizmente a nossa rede, ela é falha, né? Se um falhar, põe a perder todo um trabalho. Como um conselheiro estava dizendo essa semana, numa reunião que a gente teve com o promotor de educação, que a gente faz todo o processo, coloca uma criança que está abandonada, por exemplo, na rua, e a gente coloca numa instituição de acolhimento. Infelizmente a gente não pode prender, porque adolescente não se prende, né? A gente faz o convite a ele ir para uma instituição, mas não pode prender, trancar o menino no quarto como se ele fosse um monstro e deixar ele ali abandonado, não. Tem que haver um tratamento, só que muitas vezes eles fogem. É aquele velho ditado, eles saem da rua, mas a rua não sai deles. É muito difícil, é toda uma história, é todo um ciclo de negação de direito. Então é muito fácil a gente querer punir e apontar o dedo depois. E para as pessoas, o senso comum que pensa que Conselho Tutelar não faz nada, eu trouxe aqui alguns dados, tá certo? Anual, do ano de 2016 e do ano de 2017. Só no ano de 2016, o Conselho Tutelar da região Cristo fez mais de 1.000 atendimentos presenciais. No ano de 2017, foram feitos 884 atendimentos de demanda espontânea. Aí você me pergunta, ouvinte da rádio, mas conselheira, e que tanto esse povo faz no conselho? Deixa eu falar para vocês bem rapidinho aqui, olha. No ano de 2016, abandono, foram 40 situações. No ano de 2017, 22. Negligência, no ano de 2016, foram 50. No ano de 2017, 55. Violência física, 2016, 31 casos. 2017, 42. Violência psicológica, ano de 2016, 50, 2017, 52. Conflito familiar, minha gente. Brigas entre pais, entre avós, entre criança, questão de guarda, de alienação parental, tudo que envolve conflito. Foram 110 atendimentos em 2016 e 112 em 2017. Maus tratos, 53 em 2016, 55 em 2017. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Que não é a questão da drogadição, não é um fator isolado. Ele não é algo que acontece de forma isolada. Ele tem a ver com outras situações que envolvem a criança e o adolescente ou o adulto, ou seja lá quem for. Não é algo que acontece só o menino vai ali usar uma droga, fumar uma maconha e pronto, porque ele foi porque ele quis, porque se ele quisesse podia estudar, podia isso, poder aquilo. Não é assim. A gente tem que saber analisar a totalidade. E por que você está dizendo isso, Jaciara? Porque eu sou uma menina de favela. Eu sou da comunidade, eu nasci e me criei na comunidade. Então eu poderia estar numa situação daquela criança e daquele adolescente. Então eu vivi isso. Filha de mãe solteira, né, que saía de 4 horas da manhã para trabalhar e me deixava sozinha com meus irmãos. Tinha que estudar, tinha que esquentar minha comidinha, tinha que ir para a escola. Mas eu tive o quê? A orientação familiar. Pais, escutem, pais. Tomem conta dos filhos de vocês. Olhem as mochilas dos filhos de vocês. Conversem, dialoguem. Hoje em dia, com essa questão da internet, as coisas fugiram um pouco do nosso controle. A globalização, ele adentrou as nossas casas. Às vezes, seu filho está no quarto e você não sabe com quem ele está conversando. Entendeu? Então, os pais, ele tem que cumprir a sua função social de ser pai e de mãe. Não é chegar no Conselho Tutelar, Bento e professor Edson, e dizer assim: olha, conselheira Jaciara, pelo amor de Deus, eu vim entregar esse menino aqui no conselho. Não aguento mais. Aí eu digo o quê? Mãe, pois a senhora vai levar a sua cruz de volta, mãe. Perdoe, viu? Porque aqui a gente não recebe menino, não. E por que eu digo isso pra mãe? Porque, minha gente, Deus a livre, uma criança e um adolescente entrar para um mundo desses e vier a cumprir medida socioeducativa, ou quando se tornar adulto, entrar num presídio, por exemplo, que é o que a gente não deseja. A gente não quer perder nossas crianças e adolescentes para esse mundo do crime, nem das drogas. Quem é que vai visitar? É o senhor professor que vai no presídio visitar o menino e a menina? Não. Não vai. Mas agora, o prefeito, Jaciara, não. É a conselheira, não. É a família. Mas agora, conselheira Jaciara, a senhora tem aqui do seu lado aqui, né, o missionário Jefferson, né? Do Manaim, né? Do Manaim, que a senhora pode pegar o número dele e mandar a mãe entrar em contato com ele e levar para lá, pro Manaim. Mas a gente temos ouvinte, a gente não pode esperar, né, Edson? Ouvinte, boa noite. Vamos não deixar o ouvinte esperar no telefone. O telefone é muito caro e a gente tem esse dom no programa de nunca deixar o ouvinte muito tempo na espera. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala, por favor?
Boa noite, Peteiro. Meu amigo, meu irmão Gonçalves de Mangabeira, da Rádio Online, da Rádio Web, né, Mangabeira, que eu tenho muito carinho e muito respeito. Boa noite, Gonçalves, fica à vontade. Eu não poderia deixar de citar no dia de hoje, que eu não acompanhei o primeiro programa, e parabenizar vocês dois, professor Edson. Muito obrigado, meu irmão Gonçalves. E Penteiro, é um programa que eu não tenho dúvida que vai bombar, certo? Só como sugestões, você levou 2 temas para uma hora de programa, meu amigo. Esses 2 temas são muito importantes e a discussão é grande. Mas eu não vou me estender, gente, por conta do tempo que é ouro aí no programa de vocês. Eu estava ouvindo atentamente aí a conselheira. Aproveite e leve ela ao seu programa também, viu? Isso é uma sapiência, essa conselheira, viu? Pronto, então assim, é muito importante. Gente muito lidada e brandada, viu? Mas parabéns aí, né, pro pessoal do Conselho do Cristo, que está aí pondo esses dados importantes, né, fazendo aí uma prestação de contas. Afinal de contas, próximo ano. Esse ano. Olha aí, Já é esse ano, viu? Em outubro, né? Esse ano, ano de eleições, né? E, evidentemente, que os conselheiros têm que mostrar trabalho mesmo. E essa prestação de contas é importante para que a sociedade possa, se a eleição em outubro, né? Possa ir já em outubro realmente votar naqueles que realmente trabalharam, né? E conseguiram fazer aquilo que o Estatuto pede. Mais do mais aí, só agradecer mesmo pela oportunidade e parabenizar vocês, né? Forte abraço. Valeu, Gonçalves, pela sua Forte abraço para você e sua esposa, gente de primeira linha, que eu conheço há muitos anos, sei do seu trabalho, e pode chamar a Jaciara para seu programa também na rádio Mangabeira, ali Mangabeira por Dentro, uma rádio muito importante, que faz um programa muito bom, Gonçalves, das 8 horas da manhã até às 10 horas da manhã, um programa excelente, viu, Jaciara? Será uma honra, viu, Gonçalves? Pois é, Já Bento. me sinto convidada. Pois é, Bento, aproveitar aqui a fala e dizer assim que ela disse que a gente falava muito, viu, Bento? Ela disse que a gente falava muito, viu? Muito bom. Meu amigo missionário Jefferson, geralmente a literatura tem dividido aí a questão da criança e adolescente, mais ou menos da criança até 12 anos, a grande maioria dos autores são unânimes nisso, e aí adolescente dessa idade para cima até se constituir a idade adulta. O ECA também anda, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, tem caminhado tem trilhado esse mesmo caminho de fazer essa divisão teórica nessa idade. E a minha pergunta ela vai no sentido de dizer o seguinte: olha, você recebe pessoas na Manaim, no projeto Manaim, né? Recebe pessoas, e às vezes a gente encontra nas ruas família inteira que passa pelo processo de dependência. A família inteira. A criança que já nasce no seio da população de rua, ou na população na rua, ele já entra lá pelos 8, 9 anos, ele já também começa a fazer uso Como é que você consegue dividir isso? Se você já teve casos desses, se você recebe todo mundo e começa a fazer um trabalho com todo mundo, ou se você só recebe o adulto, ou se você não tem a capacidade, essa capacidade indutiva, pedagógica de receber criança, como é que funciona isso? Primeiramente eu gostaria de falar algo. Bem-aventurados são aqueles que trabalham na causa do pobre. O trabalho da conselheira é muito lindo, é muito bonito, o nosso também, e todos aqueles que pensam no próximo. Se a pessoa quiser usar droga, o problema é dele. Nem eu, nem você, ninguém tem nada a ver com isso. Mas se ele quiser largar as drogas, aí o problema é nosso. O Centro de Recuperação Manaim, a maioria não tem condições de pagar. A maioria são moradores de rua. Eu era um morador de rua. Então, quando uma mãe desesperada chega até a gente dizendo não tenho condições de pagar, moro na comunidade, o meu filho está nas ruas, dependendo do lugar onde ele esteja, eu entro no carro e vou lá ter ele.
E eu só quero ter 2 minutos de conversa com ele. E ele vai entender que ele pode sair daquele momento, né, de terror que é as drogas. Deixa eu falar uma coisa pra você, todos os ouvintes aí. Não existe nenhum remédio, nenhuma farmácia você vai encontrar, ou nenhum médico tem algum método que diz bem assim: eu tenho isso para tirar o vício do crack, eu tenho esse remédio para tirar a bebida. Não existe. Só existe o caminho. O caminho é Jesus. Só que aqui na terra ele usa pessoas, como uma conselheira, usa a minha pessoa, usa uma mãe de família, usa qualquer uma pessoa. E se a pessoa estiver nas ruas precisando de ajuda, vou deixar meu número aqui já para isso, para a gente lidar com essas pessoas. Tanto faz morador de rua, quem tem família, se tiver um adolescente e o pai é autorizado, nós levamos. Não é negócio de boca não, porque a maioria das pessoas hoje ficam falando que quer ajudar, que quer isso, mas na hora H de ir lá na favela tirar eles voltam para trás. E nós não. Nós vamos lá, damos a cara para bater e levamos para o centro de recuperação. É tanto que já tem paraibano com a gente no centro de recuperação. Ali em Tambaú, ali atrás da praça de alimentação, todo mundo já nos conhece, porque nós paramos, abraçamos e perguntamos: quer ir para o centro de recuperação? Se ele falar que não, eu pego na mão dele e ele vai embora. Mas se ele falar eu quero ir, eu levo ele para a República, ele dorme e no outro dia, seja com condições ou não, o nosso método é levar ele para o centro de recuperação, para que ele tenha um tratamento. Pronto, vamos de informação. Olha, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, convida a todos nós do programa e quem está aqui também para participar da solenidade de inauguração do Complexo Judicial Desembargador João Sérgio Maia e do Centro Comunitário Pedro do Caminhão, a ser realizado no dia 24 de janeiro de 2019, quinta-feira, às 10 horas da manhã, na rua José Roberto Araújo de Souza, Mangabeira, João Pessoa. Um abraço para a dona Vera do Caminhão, a esposa do ex-vereador Pedro do Caminhão, vereador e morador de Mangabeira, que faleceu já há um tempo e que deixou uma lacuna muito grande naquela região pelo seu trabalho incansável naquela região onde a gente trabalhou, né, e se juntou a Pedro do Caminhão em inúmeras obras que vieram para Mangabeira e que hoje Mangabeira cresce a cada dia, a cada instante. Não é por causa do governo do estado, não é por causa da prefeitura de João Pessoa, é pela união de moradores, de amigos comunitários e também de um vereador que tem na região, ou que tinha na região, Pedro do Caminhão, e que agora temos o vereador João Corujinha, que é o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Então a gente manda um abraço para a dona Vera e a toda a família, né, de Pedro do Caminhão, que está nos escutando, está nos vendo nesse momento pelo Facebook, professor Edson Gomes. Pois é, eu vou trazer aqui uma notícia, o Bento depois na sequência vai trazer outra, para a gente fazer o restante do debate. Ainda temos 10 minutos de programa. E eu, antes de fazer essa notícia, eu gostaria de, já que a notícia trata especificamente de saúde, mandar um abraço para todos os profissionais de enfermagem do estado da Paraíba, enfermeiros, técnicos, auxiliares, em especial aos profissionais de enfermagem que fazem o coletivo Anané de Enfermagem. E dizer o seguinte: olha, o fumo mata mais de 150 mil pessoas por ano no Brasil. Parece meio absurdo, mas o cigarro foi responsável por 156.216 mortes no Brasil em 2015, o que representa 12,6% de todos os óbitos de pessoas com mais de 35 anos. Do total de óbitos, 34.999 foram por doenças cardíacas, 31.120 por doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que meus amigos chamam de DPOC, 26.651 por cânceres diversos, 23.762 por câncer de pulmão, 17.972 por tabagismo passivo, 10.900 por pneumonia, 10.812 por acidente vascular cerebral, o chamado AVC ou trombose. E não é somente o dano à saúde de milhões de brasileiros. Os cofres públicos também sofrem com isso, os impactos do consumo excessivo de tabaco. E aí eu faço uma observação aqui que
O tabaco, o fumo, ele tem, em especial, ele, no meu entendimento, em algumas leituras que eu já fiz, ele serve de porta de entrada para outras drogas. É muito difícil, quando é o inverso, você tem alguém que faz uso de outras drogas e não faz uso do cigarro. Geralmente, quem faz uso de outras drogas, não sei se o missionário tem uma experiência diferente, mas se a grande maioria, quem faz uso de outras drogas, já fez uso do cigarro, ou também faz uso do cigarro e do álcool. Qual a sua experiência? Né? Isso é uma máxima que pode ser considerada verdadeira ou não, missionário? É como se fosse o prato de entrada, né? O cigarro é o prato de entrada. E depois, na minha época, foi o cigarro, automaticamente veio a maconha, e depois veio a cola, e depois veio a cocaína, no final eu acabei no crack. Ou seja, o cigarro foi o princípio de tudo. Na minha vida foi assim. Eu tenho feito algumas leituras nesse ponto de vista, e que de fato o cigarro é a porta de entrada das demais drogas, né? Então a gente precisa primeiro combater o uso do cigarro. Eu não sei se já a senhora tem experiência de criança e adolescente, né? Adolescente acho que sim, mas criança fazendo uso de cigarro. Você tem um caso, já senhora, no conselho que você acompanhou, está acompanhando? Não, o cigarro em si, não. Tem alguns relatos de questão de maconha mesmo, né? De provar, um colega ofereceu, provou, gostou, aí começa a utilizar cigarro de maconha propriamente dita. Agora, caso de cigarro comum, eu nunca atendi nenhum caso, mas possivelmente deve existir. Com certeza deve existir. Agora, atendido por mim ou pelos meus colegas de colegiado, acredito que não. Né? Agora eu concordo com o Jefferson quando ele coloca que é uma porta de entrada, porque é uma droga lícita, dita como lícita, onde facilmente pode ser encontrada. Geralmente os pais usam, as crianças por curiosidade pegam, né? Querem fazer uso, provar, experimentar, assim como o álcool, né? A questão, o adolescente fazer uso de álcool em si, pela nossa legislação, não se caracteriza crime. Agora, o dono do estabelecimento que vender a bebida alcoólica a uma criança ou um adolescente, aí sim caracteriza-se crime. Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa diferenciação. A questão do adolescente usar ou não bebida alcoólica é uma questão de educação familiar. Sabe que o álcool não faz bem à saúde, então não permitir que seu filho utilize. Porém, o dono do estabelecimento, ele é proibido de vender a bebida alcoólica à criança ou adolescente, podendo aí, inclusive, pagar multas altíssimas sobre isso. Bento. Olha, 75% dos jovens infratores no Brasil são usuários de drogas. Aponta o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Dos adolescentes internados em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil, 75% são usuários de entorpecentes. O dado foi apresentado nesta terça-feira, dia 10, em um relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa Panorama Nacional, a execução das medidas socioeducativas de internação, foi realizada pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, DMF, e pelo Departamento das Pesquisas Judiciárias. O levantamento foi realizado por uma equipe multidisciplinar que visitou de julho de 2010 a outubro de 2011 aos 320 estabelecimentos de internação existentes no Brasil, para analisar as condições de internação de 17.502 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de restrição de liberdade. Durante estas visitas, a equipe entrevistou 1.898 adolescentes internos. Dos jovens entrevistados, 74,8% fazem uso de drogas ilícitas, sendo o percentual ainda mais expressivo na região centro-oeste, onde 80,3% dos adolescentes afirmam ser usuários de drogas. Em seguida, está a região sudeste, com 77,5% dos usuários. Dentre as substâncias utilizadas pelos adolescentes, a maconha foi a droga mais citada, 89%, seguida de cocaína, 43%.
com exceção da região Nordeste, em que o crack foi a segunda substância mais utilizada, 33%. Aparecem no levantamento ainda usuários de inalantes, medicamentos e LSD, de acordo com o relatório, a alta incidência do uso de psicoativos pode estar relacionado à ocorrência dos atos infracionais. Pois é, missionário Jefferson, já agradecendo aqui a sua pergunta, a sua participação no programa, nós agradecemos pela sua participação, já desejamos que Deus lhe abençoe. Peço que faça um comentário geral sobre o programa e apresente suas considerações finais, que estamos caminhando para o término do nosso programa. Amém. Quero agradecer também, Edson, todos vocês, por ter abrido a porta para o Centro de Recuperação Manaim. E dizer a mãe e o pai de família que tem pressa, Eles têm pressa. Tem filho nas drogas, debaixo das pontes, parente sendo morto, e as mães de família não sabem o que fazer. E desde já eu quero agradecer a vocês e dizendo que existe essa possibilidade de acolher esses jovens, pessoas que estão nas ruas, estão nos sinais. Nós estamos com um trabalho aqui em João Pessoa, tirando pessoas das ruas. Não é de boca não, nós vamos atrás e tiramos de fato eles das ruas. E também tem o nosso telefone, que é o telefone do nosso presidente, o pastor presidente Manuel Vieira. Vou dar o telefone dele, que é 73, o DDD é 9998 2449. Eu não entendi. Repita. O DDD 73, que é da Bahia, e o número é 9998 2449. E também tem o Zap, que é o 79, o DDD, que é 98800203, que é o meu telefone, que qualquer mãe de família ou pai de família pode me ligar. E nós estamos com um carro aqui, com a equipe do Manaim, para ir de encontro a esse jovem e tentar levar ele para o centro de recuperação. Muito obrigado, missionário Jeff, que Deus te abençoe na tua caminhada, que você consiga cada vez mais tirar o jovem dessa situação de risco que é a situação das drogas. Minha colega Jaciara, do colega, porque a gente tem uma proximidade ali no Cristo muito próxima, e eu peço para você que faça aí um balanço geral também, que apresente suas considerações finais. E aqui eu já apresento também nossos agradecimentos pela sua participação. E vou dizer com certeza, você vai voltar aqui, hein? Tá, Jó. Nós vamos trazer outro tema palpitante aí, para te trazer aqui, para a gente conversar mais sobre alguns temas, ok? Ok, professor. Eu queria, antes de terminar a minha fala final, relatar que você pai, você mãe, você vó, você tio, você familiar, que tem alguma criança ou algum adolescente envolvido com drogas dentro da sua casa, procure ajuda. Procure o Conselho Tutelar da sua região. O Conselho Tutelar aqui que atende Cruz das Armas fica ali no centro da cidade, no Mercado Central, ao lado da padaria Bonfim. Todo mundo conhece, tá certo? Vá lá, peça para falar com o conselheiro, dialogue, que com certeza ele vai fazer os encaminhamentos necessários, Trabalhamos também em parceria com ONGs, com o terceiro setor, mas temos também os serviços públicos de atendimento, como o CAPES infantil, como o UAI, Unidade de Atendimento Infantil para aquelas crianças e adolescentes que querem se libertar desse vício, tá certo? Desde já eu agradeço o convite, professor, o tema é muito fugaz, nos instiga a querer falar, discutir, eu queria dialogar com o povo, mas infelizmente o momento é curto e eu acho que eu consegui expressar um pouco da importância do Conselho Tutelar nessa situação toda. E desde já eu gostaria de mandar abraços, lembranças para Ana Kécia, Maria José, o secretário adjunto da CEDES, Vitor Cavalcante, que nos acompanhou aqui pelo Instagram, a assistente social e amiga minha Andresa, a minha colega Camille, Valesca, a Josafá, grande amigo meu de longas datas, ao Wellington, meu esposo, que também acompanhou, Valéria, Diana, Aleph Costa, Gabriel e tantos outros. Maria José, minha prima, muito obrigada pela participação de vocês. É que agradecemos a você, Jaciara. O nosso programa chegou ao fim. Beto Pinheiro deu boa noite final e até a próxima quarta-feira, se o grande arquiteto... Boa noite a todos e a todas que escutou e participou pelo Facebook do programa Lato Senso. Prometemos, se Deus assim permitir, voltar quarta-feira com outros assuntos pertinentes a essa população que tanto precisa de informes